Hoje eu vou falar para vocês sobre os principais exames que nós pedimos quando a gente suspeita, de algum problema cardíaco nos pets. Muitas pessoas já fizeram esse exame nelas mesmas, Então elas foram num cardiologista ou num clínico geral, fizeram alguns exames e elas se surpreendem que nós fazemos os mesmos exames em pets. Sim, nós somos mamíferos, Então a gente consegue fazer o mesmo tipo de diagnóstico. E existe muita confusão entre eletrocardiograma, ecocardiografia e radiografia. Então é isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui através de um livro que eu tenho no meu consultório, tá certo? A eletrocardiografia é o mais básico. Ela vai mostrar os impulsos elétricos dentro do coração através de um gráfico. Então vamos ver aqui no livro. Então aqui a gente tem o eletro, O eletro é aquele básico que todo mundo já fez e conhece muito bem, que é esse gráfico aqui. Esses gráficos, eles nos mostram a frequência cardíaca e a força do impulso desse impulso elétrico dentro do coração, para a gente poder ver como está a função cardíaca, certo? Então, o animalzinho, ele é colocado com eletrodos, tá vendo? Igual no ser humano mesmo. E daí, através da medição, a gente tem acesso a esses gráficos. E daí eles nos mostram a força de contração e a frequência cardíaca. Então, aqui seria um exame um pouco mais básico, Então, a gente pode ver taquicardia, Aqui são os parâmetros que a gente consegue medir. Então, essa é a eletrocardiografia, tá certo? Já a ecocardiografia é aquele exame que o animal é submetido a um ultrassom. Ele é um ultrassom do coração. Então, a gente tem imagens de dentro do coração. Esse é o meu exame favorito, é o que eu mais peço. Porque a gente consegue ver o tamanho das câmaras cardíacas e também se há presença de sopro e em qual parte está o sopro, Se é entre os átrios e ventrículos, se o sopro é aórtico. A gente consegue ter também a noção da frequência cardíaca, assim como no eletro, só que a gente consegue ter um panorama muito melhor, Então, as imagens, elas são assim, ó. Essa é a ecocardiografia, tá vendo? A gente consegue ver as câmaras cardíacas por dentro, estão vendo? Então, a gente tem, aqui é o ventrículo esquerdo, vamos ver se eu consigo tirar aqui ó, o ventrículo esquerdo aqui. Então, a gente consegue ver as comunicações entre átrio e ventrículo, o tamanho das câmaras, E também, se tiver acesso a Doppler, ele geralmente tem, a gente consegue ver também o batimento cardíaco e a presença do refluxo, que seria o sopro. Aqui são as ondas e o tamanho das ondas aqui dentro da ecocardiografia. É um exame bem completo, tá? Mas agora, em alguns casos, a gente precisa de um exame simples também, barato, e que a gente consegue ter ideia do tamanho da câmara cardíaca, que é a radiografia. A radiografia também nos ajuda bastante na persistência do arco aórtico direito, no caso dos filhotinhos. Quando esse arco aórtico ainda fica ali presente quando o animal nasce e se desenvolve, ele acaba não rompendo, ele fica persistente, a gente tem um megaesôfago, então o animal ele come, só que quando passa a comida pelo esôfago fica trancadinho ali. E daí a gente tem um mega esôfago por causa desse problema cardíaco. Então a gente consegue fazer um raio-x contrastado, também ele tem essa função a radiografia. Então a gente vai ver o contraste, ver o tamanho do esôfago e perceber que ali existe um problema cardíaco que precisa ser operado, que é a persistência do quarto arco aórtico direito, tá? Esse é um dos exemplos que a gente usa a radiografia também. E principalmente para ver o tamanho da câmara cardíaca. Então aqui vou mostrar para vocês a radiografia. Também é simples, também é em conta, mas a gente tem essas especificidades. Vocês estão vendo que aqui o coração, ele se deposita sobre o externo. Esse osso aqui é o externo que eu comentei com vocês no outro vídeo. Então aqui os pulmões, Aqui a gente tem a traqueia, E aqui o coração.
O coração ele pode ficar globoso, ó, esse aqui é um coração aumentado. Aqui a gente já tem um coração já mais esticadinho, tá vendo? E tem um corpo aqui, ó, tá vendo? Um corpo estranho trancando aqui essa região da traqueia, tá certo?